E a palavra do Senhor para hoje, vamos encontrá-la no livro de Gálatas 5, 22 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Oremos ao Senhor. Amado Pai, obrigada, porque o Senhor é bom e grandes são as tuas misericórdias nas nossas vidas, pois elas nos dão a oportunidade de recomeçarmos cada dia mais e mais na sua graça e no seu verdadeiro amor. Fala, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos para permanecermos em Ti até que Cristo volte. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo em nossa vida, em nossas vidas, ele nos ajuda a produzir estes frutos. Mas, para aqueles que não conhecem a palavra, nem fazem a vontade de Deus, eles produzem o quê? Se nós produzimos frutos, os que não conhecem a palavra de Deus produzem obras. Amém? E nós sabemos quais são os frutos da obra. A obra da carne. Quais são os frutos? Alguém se recorda de algum deles? Amados irmãos. Amém. Amém. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Amém, amados? Amém. Essas são as obras da carne. A carne produz esse tipo de obras se o Espírito Santo de Deus não estiver em si. Meus amados irmãos, antes de nos convertermos a Cristo, antes de nos convertermos à vontade de Deus, as pessoas cometem pecado de forma tão normal, porque o normal deles é o que a carne faz que produz. Porque aquele que não conhece Cristo está em pecado. E o pecado na vida dele é normal. Ele faz o pecado com normalidade, sem peso nenhum na consciência, porque ele não tem consciência do pecado. Ele algumas vezes faz o bem, mas ainda assim, isto não lhe torna santo. Mas quando nós conhecemos Jesus e recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós fizemos o bem sem darmos conta que estamos fazendo o bem. Porque este é o fruto do Espírito que está a se manifestar em nós.
Nós amamos sem dificuldade. E amados irmãos, amarmos alguém que nos faz bem é fácil. Mas, como a palavra de Deus diz, nós nos demos conta que estamos a amar o nosso inimigo com tanta naturalidade, do mesmo jeito que ele faz mal às outras pessoas. Não é preciso nos obrigar a fazer isso. Isso nasce de dentro, dos frutos do Espírito Santo em nós. Amém? Mas para isso nós precisamos ter quê? Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos longe do pecado. Os nossos pecados são perdoados. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Amém. Amados irmãos. Então, algumas vezes, o cristão, o filho de Deus, vai pecar. Mas não vai deixar de ser justo. Porque o pecador, quando faz coisas boas, ele não deixa de ser pecador. O Filho de Deus vai pecar, mas ele não tem prazer no pecado. Pois o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na qual ele medita de dia e de noite. Ele pode cair. O justo 7 vezes cairá, mas se levantará. Mas o ímpio cairá e não se levantará mais. Então esses somos nós. Assim são as nossas famílias vivendo o fruto do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para nós sermos que justiça de Deus. Então, quando nós cairmos em pecado, nós precisamos reconhecer que Cristo venceu o pecado por nós e que nós somos perdoados. Muitas vezes nós dissemos aos jovens: os jovens precisam andar no Espírito, precisam fazer as coisas do Espírito Santo. E é verdade, porque a Bíblia diz em João 4, 23, 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Mas o que nos faz permanecer na presença de Deus e andarmos no Espírito é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Porque se nós pensamos que temos pecado, nós nos apartamos da presença de Deus. Os jovens precisam realmente andarem em Espírito, andarem no caminho de Deus, mas precisam saber que Deus os ama e que os seus pecados foram perdoados. Amados irmãos, se nós não entendermos que os nossos pecados foram perdoados, nós teremos dificuldade de perdoar os outros. E até mesmo na família com os nossos filhos, nós teremos dificuldade de exercer o amor. Quantas mães, quantos pais amam os seus filhos, mas não conseguem demonstrar esse amor aos seus filhos? E filhos há que não conseguem parar em casa, porque não conseguem ficar com os seus pais. Existe um mandamento com promessa. Amados irmãos, igreja, qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Meu amado, é poderoso. Honra o teu pai e a tua mãe, para quê?
que se prolonguem os teus dias na terra. Deus não mente. Ele não é filho do homem para que mente. E ele não se arrepende do que diz. Ele disse e está dito. Os filhos precisam honrar pai e mãe. Mas aqui tem um parênteses que diz assim: honra teu pai e tua mãe quando eles são respeitosos. Honra teu pai e tua mãe quando eles te dão dinheiro. Honra teu pai e tua mãe quando eles te amam. Não, o mandamento é claro. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E filhos há que não conseguem perdoar os pais por alguma situação que aconteceu há muito tempo lá no... O meu pai, quando nós crescemos, não me criou. Ele tinha muitas mulheres e ele foi embora. Abandonou a minha mãe com os filhos. Por isso eu não posso perdoar. Está na casa de Deus. É porque você não entendeu o amor do Pai. Porque quando nós entendemos que nós somos perdoados, que os nossos pecados foram perdoados, nós temos prazer em perdoar os outros. Até mesmo os nossos filhos. É mais fácil perdoar o nosso esposo quando nós entendemos que Deus nos ama. E com o mesmo amor que Ele me ama, eu vou dar ao meu irmão. Se o meu irmão me fez mal, se eu não entender o amor de Deus, o quão Deus é longânimo conosco, nós não conseguimos ter paciência com o nosso irmão. Não conseguimos ter paciência com os nossos filhos. Amados, e deixa que eu lhes diga, pessoas muito duras, elas não são só duras com os outros, mas são duras até consigo mesmo. Porque elas não conseguem se perdoar. Temos pessoas que até hoje dizem: como eu gostaria de pedir perdão ao meu pai ou à minha mãe por aquilo que eu contra eles. Já é tarde. O pai já morreu, a mãe já morreu e o pecado ficou ali pesando em ti. Solta, minha amada irmã. Se nós queremos ter famílias vivendo debaixo da unção de Deus, precisamos entregar as nossas cargas a quem? A Cristo. O que é que Ele diz? Vinde a mim, vós que estáis carregados que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então são essas cargas que Jesus quer tirar do teu coração, esse remorso, esse peso. Tira. Tira, meu irmão. E algumas pessoas ficam muito rancorosas porque não conseguem perdoar o que aconteceu na família, ali na infância. Eu fui muito maltratada. Não, os meus pais eram muito duros. E eu também. Amado, entenda. Estamos na graça. Estamos na graça de Deus, debaixo da graça de Deus, da unção de Deus Pai. Transmita essa unção para os teus filhos. Este amor. Ah, mas essa criança é muito traquina. Ama-o. Demonstra amor ao seu filho. E ele, quando vem aqui, mesmo errando, ele não venha mais com uma consciência de que eu preciso ir mendigar o perdão do meu pai ou da minha mãe. Ele vem com a consciência de que eu sou perdoado. E assim os nossos filhos conseguem se achegar a nós. E assim nós conseguimos nos achegar ao Pai, a Deus, porque sabemos que os nossos pecados são perdoados. Exercita o amor em sua casa, com os seus filhos. Ame-os. Ah, mas eu não consegui fazer isso enquanto eles eram pequenos. Hoje até também já são grandes. Vou falar mais como. Fale com eles. Continua demonstrando amor. A irmã está a dizer isso, a missionária está a dizer isso, porque não conhece o meu filho. Adolescente já não me respeita mais.
continua orando. E ainda assim, mostre amor. Filhos, não percam mesmo a bênção do Senhor que está aqui. Em amar os vossos pais, para que se prolonguem os vossos dias na terra. Mas vós, pais, não procurais ira nos vossos filhos. Trate-os com amor. Eu já não sei o que fazer. As coisas parecem que passaram do meu controle e a família parece estar completamente perdida. Minha amada e meu amado irmão, se as coisas fugiram do seu controle, agora é o momento de descansar no Senhor. Descansa. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo. Pai, as coisas estão assim. Eu fui até aqui. Eu já não vou mais. A minha esposa parece que não ouve. O meu esposo parece que não ouve. O meu filho parece que não ouve. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti e eu trago essas situações a Ti. Fale com o Pai. E Ele tudo fará. Porque quanto nós trabalhamos, Deus descansa. E quanto nós descansamos, Deus trabalha. Porque Ele entende que nós temos confiança nele. Que Ele pode tudo aquilo que nós não podemos. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo se faz novo nas nossas vidas. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto nós andarmos segundo o Espírito, nós vamos produzir frutos do Espírito. E a nossa família será como? A nossa família será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, mas tudo o que faz prospera. E os nossos filhos vão prosperar na escola. Os seus colegas vão ver que os nossos filhos são diferentes. Diante de várias situações, drogas e outras situações na escola, os nossos filhos vão prosperar. Porque a lei do Senhor está neles. E nesta lei, eles meditam de dia e de noite. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da sua mão. Feliz será e te irá bem. Então nós precisamos temer ao Senhor, confiar no Senhor e descansar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados no Senhor, nós precisamos buscar a Deus e não ignorar a justiça de Deus em nossas vidas. Saber que o que nós vivemos é dom gratuito de Deus. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Como Efésio diz, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, não é por aquilo que nós fizemos, mas é dom gratuito de Deus. Então vamos praticar o dom de Deus em nossa casa, em nossa vida, com os nossos filhos, mostrando amor e perdoando-os. Perdoando os filhos, perdoando os esposos, as esposas, perdoando a todos.
Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, no tempo de Cristo, havia dois grupos que perseguiam o nosso Senhor Jesus Cristo, que são os fariseus e os saduceus. Esses dois grupos perseguiam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses grupos existiam aonde? Dentro da igreja. Não estavam fora da igreja. Os fariseus, eles mesmo sendo cristãos, não acreditavam no dom da justiça de Deus. Eles achavam que eles precisavam fazer para serem salvos. E todo o amor de Cristo, todo aquele dom gratuito que Deus dava, para eles não fazia sentido. Eles não acreditavam naquilo e não aceitavam. E eles procuravam fazer a sua própria justiça. Amém, amados? E o outro grupo, que eram os saduceus, que também eram cristãos e muito fervorosos, eles não criam na ressurreição. Eles aceitavam a justificação, mas não criam na ressurreição. E se nós virmos bem esses dois grupos, se nós analisarmos, nós conseguimos ver que esses grupos estavam a ser usados pelo diabo para desacreditar a Jesus, que dizia que nós podíamos ser salvos pela graça de Deus e que o Filho do Homem havia de morrer e ressuscitar para nos livrar do pecado. Então era o diabo que estava atrás desses grupos para perseguirem a Jesus e para desacreditarem naquilo que Cristo veio para fazer, para que o povo não acreditasse em Cristo. Então, meu amado e minha amada irmã, identifica-se onde você está. Em que grupo você está? Naqueles que aceitam a graça de Deus para que vivam, ou naqueles que querem combater a graça de Deus, não aceitando o perdão dos pecados por intermédio do sangue de Jesus? Muitos hoje também acham que para serem salvos, para serem perdoados os seus pecados, eles precisam lutar. Eles precisam fazer isso ou aquilo. Não aceitam o perdão dos pecados. Mas isso que eu fiz, acha mesmo que vai ser perdoado só assim? Não é só assim. Custou o sangue de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã. E você precisa aceitar o perdão. Mas eu que bebia mesmo assim. Você me diz que estou perdoado. Está perdoado. Pelo sangue de Cristo. Não pelo seu esforço. Mas pelo sangue de Cristo. Então receba o perdão. E dê perdão também ao seu irmão. E outro ponto que nós precisamos para sermos famílias que vivem o Espírito Santo de Deus. Já dissemos aqui que precisamos ter temor, precisamos descansar no Senhor. Meus amados irmãos, Provérbios 25, 17 diz: retira o pé da casa do teu irmão, do teu próximo, para que ele não se aborreça de ti. Não precisamos estar toda hora aonde? Na casa do outro. São conselhos dados no livro de Provérbios. Para não ficarmos toda hora onde? Na casa do teu vizinho. Fica em sua casa. Cuide das suas coisas. Porque assim você vai evitar muitos problemas na sua vida. Fofoca.
discussão. E ali começam a virar inimizades. Então, a Bíblia nos aconselha, se nós queremos ter famílias que andam debaixo da unção, precisamos ter alguns cuidados na nossa vida. Precisamos cuidar das nossas famílias. Precisamos tirar o nosso pé do mal. Precisamos apartar a nossa boca das fofocas. E precisamos voltar para onde? Para Deus, para a casa do Pai. Onde há fartura. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, os teus pecados estão perdoados. Quando aceitamos o perdão dos nossos pecados, podemos perdoar os outros. E a nossa família viverá o fruto do Espírito Santo. Amado e amada, ame o teu irmão como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por cada um de nós. Que Deus se digne em abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Amado Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada por este momento. Venha, Senhor, e permaneça em nós. Guia-nos, Senhor, para que possamos descansar em Ti, confiante de que o Pai tudo fará. Ajuda-nos, Senhor, a amar e a perdoar, para que todos os frutos do Espírito Santo sejam manifestos na nossa vida e na nossa família. Assim oramos. Amém.